Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar com perguntas através das redes sociais, telefones, WhatsApp, enfim. Nós estamos aqui para atender os seus questionamentos. Mas vamos agora às ruas, que temos uma pergunta. Por favor, primeira pergunta. Bom dia, doutor. Eu sou Eloy dos Santos. A pergunta é o seguinte: a contratação de pessoas portadoras de deficiência é obrigatória por lei? Sim, Eloy. A legislação trabalhista estabelece que seja obrigatória a contratação de pessoas portadoras de deficiência ou beneficiárias reabilitadas, independentemente do tipo de deficiência ou de reabilitação. Consideram-se beneficiários reabilitados todos os segurados e dependentes vinculados no regime geral da Previdência Social, submetidos a processo de reabilitação profissional, desenvolvido ou homologado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. A legislação estabelece ainda que as empresas devam estabelecer um percentual mínimo de contratação em relação ao número de empregados efetivos. Embora pareça ser um assunto recente, as normas legais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social estão em vigor desde 1989, por meio da Lei 7.853. Na verdade, a própria Constituição Federal de 1988 já previa as garantias dos direitos dos portadores de deficiência. A legislação determina, conforme dispõe o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que a contratação de empregados portadores de deficiência deva ser de 2% a 5% dos seus cargos. Observe, uma empresa que tem até 200 empregados, ela é obrigada a contratar 2% dos seus empregados que sejam deficientes. 201 até 500 empregados, ela é obrigada a contratar 3% desses empregados deficientes. Se for de 500 empregados até 1.000 empregados, então ela é obrigada a contratar 4% dos empregados. Se for acima de 1.000 empregados, então a empresa está obrigada a contratar 5% dos empregados que sejam deficientes. Então, essa legislação ela é obrigatória, as empresas não podem deixar de cumprir, porque senão elas estão sujeitas a pegar multas elevadas, além das intervenções do Ministério Público do Trabalho, que atua fiscalizando as relações entre empregados e empregadores. Bom, meus nobres, obrigado pelo Eloy por ter feito a pergunta, espero ter ajudado de alguma forma. Vamos às ruas novamente. Olá, bom dia, me chamo Auriane. Eu tenho uma dúvida. Se o cigarro é considerado uma droga, por que ele é vendido livremente no Brasil? Auriane, realmente não deveria ser vendido, de acordo com a nossa legislação, mas o cigarro é vendido livremente no Brasil. A fabricação e o comércio de cigarro agride frontalmente a Constituição Federal de 1988, o Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, por significar um desrespeito à saúde, segurança e qualidade de vida dos consumidores. Observe, o Código de Defesa do Consumidor impede, inclusive, a colocação no mercado de produto que apresente alto grau de nocividade ou perigo à saúde ou segurança das pessoas por serem impróprios para o consumo. É incrível que nada além do abuso do poder econômico
pode justificar a fabricação, fornecimento e comercialização de cigarro. O Código de Defesa do Consumidor também prevê que sempre que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, deverão informá-los a respeito. Lamentavelmente, na prática, não funciona. O Codecon diz que o fabricante responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos e informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. De acordo com a Constituição Federal, Código Civil de 2002 e Código de Defesa do Consumidor, o cigarro não poderia ser comercializado no Brasil em hipótese alguma. Observem como há um paradoxo. Por um lado, o governo permite a fabricação e comercialização do cigarro e, por outro, tem gastos faraônicos com as aposentadorias precoces, pagamentos com auxílio-doença, conscientização da população sobre os riscos que o cigarro causa às pessoas, dentre outros gastos. Sob o ponto de vista do interesse público e coletivo, as consequências do consumo do cigarro para os cofres públicos estão os gastos da Seguridade Social, com o tratamento de saúde de suas vítimas. A Previdência Social tem gastos faraônicos com aposentadorias precoces, derivadas de incapacitações e invalidez. O Ministério da Saúde, por exemplo, e respectivas secretarias são obrigados a investir na divulgação de dados e informações para alertar os consumidores. Vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida teremos uma entrevista com o Juiz Federal do Trabalho, Dr. Adilson Maciel Dantas. Não sai daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Agora para entrevistar o Juiz Federal do Trabalho, Dr. Adilson Maciel Dantas, atualmente convocado para exercer a função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Nosso entrevistado vai dar umas dicas importantes para o trabalhador e para o empregador. Dr. Adilson, muito bom dia, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Inicialmente, nós temos muitos questionamentos do público de casa, perguntas que mandam durante a semana, e eu tenho aqui uma questão interessante para lhe fazer. Sabemos que na maioria das reclamatórias trabalhistas está havendo um número muito grande de pedidos sobre danos morais e danos materiais. Então, esses danos morais é uma incidência muito grande ultimamente. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha que está havendo uma indústria do dano moral? Está havendo um exagero? Ou o senhor entende isso aí como um pedido normal? Bom, inicialmente, muito bom dia. Eu quero agradecer a gentileza do convite a mim dirigido para participar do programa Panorama Jurídico. Doutor Eliezer, essa é uma falácia sempre muito repetida no meio da classe empresarial, de que há uma indústria do dano moral na Justiça do Trabalho. Nós temos que analisar essa questão, primeiro, sob o ponto de vista histórico.
A responsabilidade civil, o Instituto da Responsabilidade Civil em Reparação por Danos, ela até antes da emenda constitucional número 45 de 2004, ela pertencia à Justiça Estadual. Então, o empregado, por exemplo, o trabalhador que sofria um acidente de trabalho, vamos falar dessa forma, ele tinha que buscar a Justiça Estadual para pretender a reparação por dano. E o processo civil, naquela época, era um processo muito mais atravancado do que ele é hoje. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um processo muito mais dinâmico. Mas ele era mais atravancado, mais demorado. O número de causas na justiça comum é maior do que no judiciário trabalhista, indiscutivelmente, dada a sua larga competência material. Então, o que aconteceu? Com o advento da emenda 45 e o deslocamento da competência para o âmbito da Justiça do Trabalho, é evidente que essas ações passaram a ser julgadas de uma maneira mais rápida. E porque receberam um tratamento mais rápido, mais dinâmico, muitos empregados passaram a exercitar mais o seu direito de ação. Alguns deixavam de ir ao Poder Judiciário porque demorava, porque era lento, porque passavam-se muitos anos e acabavam deixando para lá. A Justiça do Trabalho, ela, inegavelmente, tem uma resposta mais rápida, mais célere. Então, isso fez com que um empregado passasse a ter um nível de consciência maior do que ele tinha na época. E por isso ele vem reclamando mais. Agora, não há a menor dúvida de que existem alguns exageros. Mas isso não é exclusivo da Justiça do Trabalho e isto não é exclusivo do Instituto do Dano Moral. O exagero existe em qualquer lugar. Na Justiça Comum, se nós formos verificar as estatísticas das ações que envolvem o pedido de reparação por danos, em várias ocasiões nós vamos encontrar julgados onde o magistrado de primeiro grau, ou até mesmo o colegiado, diz: o simples aborrecimento não gera direito à indenização por dano. E eu posso dizer que na Justiça Estadual existe, então, uma indústria de dano moral? Não, não existe. O que, na verdade, existe ainda é uma não adaptação de determinado segmento, né, do empresariado que não estava acostumado ao enfrentamento dessa questão, a ver-se colocado na justiça por conta de um dano que ele efetivamente provocou para o trabalhador. Perfeito. Então, o senhor entende que não há realmente essa indústria de dano moral como alguns empresários dizem? Não, de jeito nenhum. O empregado, eu acho que não tem essa malícia para querer tirar um dano de onde não existe, né? Não, como eu disse, exageros até acontecem, né? Exageros até acontecem. Às vezes a nossa própria sensibilidade, ela é exacerbada. Você acha que houve um dano, né? Mas na análise do juiz, na verdade, não houve um dano que pudesse atingir a sua honra subjetiva. Houve sim um aborrecimento. Este aborrecimento não é indenizável. Existem aquelas situações onde a pessoa litiga de má fé, mas, como disse, isso não é um atributo exclusivo do Poder Judiciário, nem está ligado única e exclusivamente ao Instituto da Reparação Civil por Danos. Isso acontece em qualquer esfera da vida humana, não precisa ser nem no próprio Poder Judiciário. No relacionamento amoroso entre pessoas existem aquelas que simulam situações para garantir ou para oferir um ganho indevido. Então, isso é normal, né? Excelência, em relação aos danos decorrentes de doenças profissionais, como é que o senhor entende com relação a esses? Como é que o empregado deve procurar a justiça quando ele tem um problema de uma doença ocupacional, uma doença profissional? Certamente ele tem algum direito, algum dano a ser reparado, né? Vamos fazer aqui já que o senhor abordou nos dois aspectos, vamos aqui traçar uma pequena e muito rápida diferença entre doença profissional e doença ocupacional, né? Nós sabemos que doença profissional é aquela que é desencadeada em razão da atividade exercida pelo trabalhador. É uma doença que é peculiar ao trabalho por ele desenvolvido. Por exemplo, o Brasil hoje, infelizmente, ainda é um dos poucos países do mundo que permite a produção de produtos à base de amianto. Então nós temos as telhas de amianto, por exemplo, quando
90% do mundo industrializado e desenvolvido já aboliu esse produto, o Brasil ainda permite. E o amianto ele é reconhecidamente um produto cancerígeno. Ele provoca uma doença pulmonar crônica, irreversível, progressiva e que leva o empregado inexoravelmente à morte, né, dentro de pouco tempo. Então, o empregado que lida com amianto, por exemplo, que venha a adquirir essa doença pulmonar, ele terá adquirido uma doença profissional. A doença ocupacional, o que é? É aquela que não se desenvolve exatamente em função da atividade, mas da maneira como a atividade é desempenhada. O empregado que trabalha, por exemplo, fazendo levantamento, né, rotação do ombro acima de 90 graus, né, movimento de supinação, como nós chamamos. O empregado que trabalha carregando peso excessivo, além de 23 quilos. O empregado que trabalha fazendo movimentos de repetição, com ciclos inferiores a 30 segundos. O empregado que trabalha com postura inadequada, agachando, sem ter a possibilidade de um equipamento que o auxilie naquela atividade, ele pode vir a desenvolver algumas patologias relativas à sua estrutura osteomuscular, que podem vir a ser caracterizadas como doenças ocupacionais. Então, uma hérnia de disco, né, uma tendinopatia de ombro, uma tendinopatia de quadril, problemas no cotovelo, problemas nos punhos, problemas nos pés. Então, são as chamadas DORTs, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, doenças nos ossos, doenças nos músculos, que são acometidas no empregado em razão da maneira pela qual ele desenvolve a sua atividade profissional. O que deve este empregado fazer? Primeiro, exigir da empresa que ela mantenha a periodicidade dos exames físicos. Então, são os chamados ASOS, né? Os atestados de saúde ocupacionais. A empresa tem por obrigação realizar periodicamente exames no empregado para atestar a sua rigidez física, para atestar que ele está em condições físicas, está apto para o desempenho daquela atividade. O empregado passou a sentir dores lombares, que é uma queixa muito comum, né? Muito comum. Passou a sentir dores lombares. O que deve ele fazer? Procurar o serviço médico da empresa. Procurando o serviço médico da empresa, procurar também o atendimento, né, em redes públicas ou particulares, conveniadas à empresa, para exames de imagens, principalmente. Tomografia, ressonância e por aí vai. Para quê? Para que ele guarde, que ele tenha um histórico da sua doença e possa mostrar, através desses exames, através desse histórico, a eventual evolução do seu quadro. Porque nós temos, né, em determinadas situações, a doença ela se desenvolve necessariamente em razão da maneira como o trabalho era desenvolvido na empresa. Então eu tenho aí uma concausa. Certo. Desculpa, eu tenho uma causa, perdão. Causa, né? Eu tenho uma causa, eu tenho um nexo de causalidade. Mas em algumas situações, o problema do empregado, a doença nele se instalou, mas ela não está ligada diretamente ao trabalho, mas o trabalho agravou aquele quadro dele. Sim, aí eu tenho um nexo de concausalidade, né? Então, no nexo de causalidade, a maneira como ele desenvolveu o trabalho gerou aquela patologia. No nexo de concausalidade, a doença nele instalada não está ligada diretamente ao trabalho, mas em razão do modo como ele desenvolvia o trabalho, a doença dele acabou sendo agravada. Então, é importante que o empregado tenha sob sua guarda permanentemente os documentos relativos aos exames médicos, aos exames físicos por ele realizados, porque isto vai instruir o seu processo, né, na Justiça do Trabalho. Doutor Adilson, eu lhe pergunto, a doença ocupacional é considerada um acidente de trabalho? E se for considerado, se a questão for agravada, a empresa deve emitir a CAT?
E se, complementando a pergunta, nesse caso, o trabalhador, ao retornar, se ele tem uma estabilidade na empresa por, no mínimo, 12 meses? Existem algumas doenças ocupacionais que elas podem, sim, ser equiparadas a acidente do trabalho. Essa questão da emissão da CAT, ela ainda é um tanto quanto envolta, né, numa nuvem mística, como eu sempre costumo dizer. Porque parece que emitir a CAT é uma obrigação exclusiva do empregador. E não é. Não é. Se o empregador não quiser emitir a CAT, o empregado pode se recorrer do seu sindicato de classe para que faça a emissão. O médico que atende o empregado e verifica a patologia, pode ele fazer a emissão da CAT. O próprio empregado ou um familiar seu, tendo condições, pode se dirigir ao órgão previdenciário, ao órgão do INSS, para solicitar a emissão da CAT. Então não é só do empregador a obrigação. A obrigação primeira é do empregador, do tomador de serviço. Isso é indiscutível. Mas se ele não fizer, eu tenho como fazer por outras vias. Então existem sim doenças ocupacionais que a própria lei equipara a acidentes do trabalho. Se isto for feito, o INSS ele defere o benefício previdenciário no Código 91, que é o auxílio doença acidentário. Se o empregado se afasta por mais de 15 dias, ou seja, se em decorrência do acidente do trabalho, ou no caso, como o senhor está falando, da doença ocupacional, se ele se afasta por mais de 15 dias, no seu retorno, ele tem sim garantida uma estabilidade provisória, uma garantia provisória de emprego pelo prazo de 12 meses. Essa garantia só pode ser rompida pelo empregador na hipótese de justa causa. Perfeito. Se não for justa causa, ele tem que indenizar o período. O empregado muitas vezes vai para o INSS com um problema de uma doença profissional, mas quando ele chega sem a CAT, o INSS coloca lá como auxílio-doença no Código 31. Quando ele sai, ele não adquire estabilidade, a não ser se ele tivesse pelo Código 91, não é verdade? Então... Na verdade, assim, se ele não reconheceu, né, se ele não conseguiu ver reconhecido o direito ao auxílio-doença acidentário pelo INSS, nada impede que o judiciário trabalhista assim reconheça. Okay. Né? Uma vez determinada a perícia, né, pelo juiz, se o perito concluir que aquela doença ocupacional ela pode sim ser equiparada a acidente de trabalho, o juiz pode condenar, né, a empresa a reintegrar o empregado ou, não sendo mais possível ou não aconselhável a reintegração, ele condena ao pagamento da indenização pelo período respectivo de 12 meses. Exatamente. A indenização passa a ser substitutiva, né, do período da estabilidade. Então, o empregador, só para ressaltar bem, quais os cuidados que ele tem que ter para que o empregado não tenha uma doença ocupacional sob a responsabilidade dele? Vamos dar um exemplo, essa ginástica laboral, que é uma orientação que o empregador deve fazer com o trabalhador para que ele evite. Quais são as outras precauções que o empregador deve tomar para evitar essas doenças ocupacionais? Doutor Eliezer, tudo passa basicamente pela maneira como é desenvolvido um processo produtivo. Tá? A principal meta a ser atingida pelo empregador, pelo tomador de serviço, é a observância aos padrões de ergonomia. Ou seja, a maneira pela qual eu desenvolvo o meu trabalho não vai, de per si, me gerar um dano na minha estrutura osteomuscular. Então, por exemplo, se eu trabalho com digitação, existem normas técnicas que definem a altura que o teclado deve ficar em relação ao solo, o posicionamento da cadeira também em relação à bancada onde está o teclado, a altura do monitor, porque eu não posso trabalhar nem com o pescoço assim, nem tampouco levantado, porque eu vou ter problema de cervicalgia. Então, o monitor tem que estar na altura, né, no horizonte
né, dos meus olhos, eu preciso ter um apoio aqui para essa área, para poder efetuar a digitação. Então, essas normas de ergonomia, né, embora simples, são fundamentais para que o empregado não venha a ter um problema na sua estrutura física. Quando ele trabalha, por exemplo, com peso, se ele vai carregar peso, de onde eu vou tirar esse peso? Ele vem do chão? Quer dizer, eu vou ter que fazer movimento de flexão, né, do tronco? Né? Qual é o peso que eu vou levantar com essa flexão? Qual é o limite que o meu corpo aguenta? Se passa do limite normal, então eu já tenho que ter um instrumento que auxilie no levantamento ali. Eu tenho que ter um guindaste, né, onde eu posso puxar por aquelas cordas, ou melhor, por aquelas correntes, né, de ferro, ou eu posso ter um guindaste automático. Enfim, o empregador tem que dotar a atividade produtiva de meios que causem mínimo impacto na estrutura do empregado. Aliadas a essas precauções, a questão da ginástica laboral, por exemplo, é fundamental, né? É fundamental. Isso para quem trabalha em pé, né? Ou seja, que cansa demais, pode ter problema de varizes. Então, esticar, né? Esticar, como se diz no popular, esticar os ossos, né? Esticar as canelas, isso aí é algo muito importante. Esticar a musculatura, alongar, tudo isso é muito importante para que não venha a ocorrer uma sobrecarga na estrutura física do empregado. Doutor Adilson, infelizmente o nosso tempo acabou, mas nós já temos um tempinho para o senhor fazer suas considerações finais. E nós agradecemos muito a sua presença aqui no Panorama Jurídico. Tenho certeza que foi um presente para quem está em casa com esse poço de sabedoria que o senhor está nos transmitindo. Então o senhor pode fazer suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço a gentileza mais uma vez do convite a mim realizado, né? E gostaria de deixar claro, né, que o exercício de uma ação, ele depende, o êxito de uma ação, ele depende em grande parte da qualidade técnica do profissional. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo, evidentemente, aos advogados, eu estou me referindo ao trabalhador, ao empregador que vai à Justiça do Trabalho, porque a legislação permite que ele vá sozinho, sem advogado. Mas quando a CLT fez essa previsão, a realidade jurídica, o panorama jurídico, vou até utilizar o nome do programa, era um. Hoje é outro. Nós temos uma complexidade de temas tratados na Justiça do Trabalho que, em meu sentir, já não comportam mais a presença do empregado sozinho, do empregador sozinho. É necessário, sim, que ele esteja acompanhado por um advogado, porque este advogado técnico, profissional do direito, pode auxiliá-lo na sua pretensão, tanto o empregado quanto o empregador. Porque muitas vezes, por conta de um detalhe técnico, de um deslize técnico, o empregado perde um direito que lhe era claro, o empregador é condenado naquilo que não era devido. Então é sempre bom, procure um advogado, assegure-se, né, de que o seu direito poderá ser bem exercido perante o Judiciário Trabalhista. Ok, Excelência, muito obrigado pela sua atenção. E o programa Panorama Jurídico fica por aqui. Até o próximo programa. Um bom dia a todos e um excelente final de semana.